O direito é cheio de termos que só quem é do meio jurídico entende. Afinal, o que significam autos, petição, pleitear em juízo? Eu sou Cintia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou explicar as 10 expressões mais utilizadas por estudantes e profissionais do direito de um jeito simples e fácil de entender. No final, você vai se sentir um pouquinho jurista. Pra não ganhar falta nessa aula, assina logo a chamada deixando seu like nesse vídeo e bora aprender! Lembra quando você viu uma palavra do mundo do direito e ficou doido pra saber o que ela significava? Eu sei que você é um ser humano diferenciado que odeia ficar com dúvidas, então no vídeo de hoje eu vou explicar as 10 expressões mais utilizadas no dia a dia de quem trabalha na área jurídica. A primeira palavra, que é uma das mais importantes para os estudantes e profissionais e que deveria ser mais conhecida pela população, é a palavra Constituição. Nesse livrinho que parece não conter muita coisa, está tudo que é mais precioso para a organização nacional. Pergunta: qual é a diferença entre a Constituição e as leis? Podemos dizer que a Constituição é a norma mais importante do país. Ela organiza o funcionamento do país e confere diversos direitos e garantias ao povo. Nenhuma lei pode contrariar a Constituição, ir contra a Constituição. É verdade. Ela está no topo do nosso ordenamento jurídico. Isso nos leva à segunda expressão do vídeo de hoje. O que é ordenamento jurídico? É o nosso conjunto de normas, ou nosso sistema jurídico. Dentro de todo o universo de normas que existe no Brasil, que é o nosso ordenamento jurídico, a Constituição é o que há de mais precioso. A terceira palavra que é muito utilizada no direito é a palavra petição, que significa pedido. A petição é um documento escrito por meio do qual uma das partes do processo se comunica com o juiz para pedir alguma coisa. Quando o advogado vai entrar com a ação em um processo civil, ele faz uma petição inicial, ou seja, ele elabora um texto em que ele explica qual é o problema do seu cliente e pede que o juiz tome uma providência em relação a isso. Depois, ao longo do processo, o advogado pode ir juntando outras petições, caso seja necessário. Eu vou fazer outros vídeos para falar mais sobre as peças que os advogados escrevem quando estão defendendo um cliente em um processo. Se você se interessa por esse tema, inscreva-se no canal e se não quiser perder de jeito nenhum quando for ao ar, ative o sininho da notificação. Quando alguém faz um pedido ao juiz, a gente diz que essa pessoa está pleiteando em juízo. Através de uma petição, você vai pleitear algo ao judiciário, você vai pedir alguma coisa. Você vai dizer: Vossa Excelência, meu direito foi lesado, me ajude, help! Ao longo da ação, o juiz vai ouvir também a parte contrária para ter as duas versões da história. E aí, ao final, o seu pedido vai ser julgado procedente, parcialmente procedente ou improcedente. Eu não entendi. O que quer dizer que ele vai ser concedido, mais ou menos concedido ou não concedido. Quinta palavra: partes. Quem são as partes do processo? As partes são as pessoas envolvidas nesse problema que foi levado ao judiciário. Existe o autor, que é quem está pedindo alguma coisa ao juiz, e o réu, que é contra quem o pedido foi formulado. Sempre que as pessoas ouvem a palavra réu, na hora já pensam que se ele foi processado é porque ele é culpado, mas não é bem assim. Em cada processo, o juiz deve analisar a situação para ver se o autor tem razão mesmo. Se o pedido será satisfeito ou não, cabe ao juiz decidir. Agora eu vou falar a sexta, sétima e oitava palavras, que são ação, processo e autos. Qual é a diferença entre essas três expressões tão famosas? Ação é o jeito de solicitar uma prestação jurisdicional, ou seja, poder fazer um pedido no judiciário. Ação é o jeito que você tem de poder entrar na justiça para discutir o seu problema. Legal! Bem louco! Podemos dizer que o direito de ação é um direito de agir, o que não quer dizer que o seu pedido vai ser concedido. Isso vai ter que ser analisado. E o processo? O processo é uma sequência de atos. Essa sequência deve ser lógica e ordenada para que o problema levado ao juiz possa ser esclarecido. Por exemplo, o autor entra com a petição inicial. Aí o réu oferece contestação, em que ele se defende e explica o seu ponto de vista. Depois disso, dependendo do caso, o autor pode ter direito a réplica para rebater os argumentos do réu. Daí, em algumas situações,
o juiz pode pedir que as partes tragam mais provas, ou ele pode marcar uma audiência para ouvir testemunhas. E, por fim, ele vai fazer uma sentença, em que ele diz se o pedido do autor é procedente ou não. E o processo acaba aí? Não necessariamente. No processo civil, pode ser que depois tenha a fase de cumprimento de sentença, para que a parte vencida cumpra aquilo que foi determinado pelo juiz. Vai depender do caso concreto. Então, a ação é o direito de pedir que o judiciário se manifeste sobre um problema, enquanto que o processo é a sequência de atos utilizados para esclarecer essa situação. Por fim, os autos. O que são autos? Os autos são o conjunto das peças, decisões e registros de um processo. Quando você vai no fórum e diz que quer ver um processo, na verdade você está vendo os autos. O processo é a sequência de atos e os autos são a representação física do processo. Antigamente todos os autos eram impressos, era o que se chamava de processo físico. Agora também existem os processos digitais, que são autos eletrônicos que ficam em uma rede e podem ser acessados pela internet. A tendência é que com o tempo os processos físicos deixem de existir e o judiciário passe a utilizar somente os processos eletrônicos. Uau! A 9ª e 10ª expressões do vídeo de hoje são jurista e operador do direito. Jurista e operador do direito é como se chamam as pessoas do meio jurídico que estão envolvidas com o direito de uma forma geral. Podem ser advogados, juízes, promotores, delegados e por aí vai. Há quem defenda que existe uma diferença entre ser um jurista e ser um operador do direito. Porque o jurista seria um pensador, alguém que reflete sobre o direito, enquanto o operador do direito seria simplesmente o profissional do meio jurídico. Já outras pessoas utilizam essas expressões como sinônimos. O que você acha? São sinônimos ou não? Certamente que sim. Não! Estamos chegando ao final dessa aula e, infelizmente, muitas palavras ficaram de fora. Eu escolhi as 10 palavras que eu considero as mais famosas no dia a dia de quem faz parte da área jurídica, mas talvez você tenha lembrado de outras. E aí, existe alguma palavra do meio jurídico que eu não expliquei e você gostaria de saber? Escreva no comentário, aí eu posso voltar em outros vídeos para falar sobre elas. E se esse vídeo te ajudou a compreender o assunto, envie naquele grupo do WhatsApp e ajude os seus amigos a entenderem também. O direito é para todos e deve estar ao alcance de todos. É sempre bom estar aqui. Bons estudos e até a próxima! A essa altura deve ter gente se perguntando por que eu escolhi especificamente essas 10 palavras para o vídeo de hoje. A explicação é muito simples. Eu aprendi todas essas palavras no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei no curso de Direito, lá nos confins do ano de 2010. Eu recentemente dei uma folhada nos meus cadernos e fichários da faculdade e achei que seria legal fazer alguns vídeos sobre esse conhecimento do começo do curso, que é tão importante para entender bem as disciplinas jurídicas. As palavras de hoje foram aprendidas no meu primeiro dia de aula e eu guardo o meu caderno do primeiro semestre até hoje. Quem sabe um dia eu lance os meus cadernos em forma de doutrina. Seria uma coleção completa, tipo a Barça. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a hashtag Barça Jurídica, um verdadeiro clássico. Deve ter gente que não sabe o que é a Barça, né? De certeza não vão saber.